Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você quer dominar a prova do GMAT, então você veio ao canal certo. Meu nome é Marco Angelucci e eu sou professor de matemática especializado na prova do GMAT. Na nossa conversa de hoje, eu quero que você entenda completamente a estrutura da prova do GMAT e como que você pode encarar essa prova. Tá? Então, a gente vai fazer uma abordagem aqui como se a gente estivesse descascando uma cebola. Por que descascando uma cebola? Porque a gente vai camada por camada. E também porque a prova do GMAT faz alguns candidatos chorarem. Espero que não seja você. Mas quais são essas camadas que a gente vai abordar na nossa conversa de hoje? A gente vai falar de por que a prova existe, como que o GMAT avalia os candidatos, como que cada sessão da prova está estruturada e quais são os detalhes logísticos para você marcar a sua prova, onde que você pode fazer, como que você pode fazer, enfim, vou te dar todas essas informações ao longo da nossa conversa. Então, se você quiser, pega um caderninho para fazer suas anotações, anotar os principais tópicos, porque é bastante coisa, bastante resumida aqui, direto para você economizar tempo na sua pesquisa, tá? Então aproveita que a gente já tem bastante coisa para falar. Vamos começar falando sobre por que a prova do GMAT existe. A prova do GMAT, ela foi criada por escolas de negócios, escolas que queriam selecionar candidatos a programas de MBA, e isso já faz quase 70 anos, e desde então a prova vem se desenvolvendo, vem se aprimorando para selecionar cada vez melhor os candidatos que estão querendo entrar num programa de MBA em algumas das melhores escolas de negócios do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá e em outros países. Hoje a prova do GMAT ela já é aceita em mais de 7.000 programas de negócios no mundo inteiro. Então assim, ela tem cada vez mais sido adotada por diversas escolas de negócio e não é à toa, tá? O GMAC, que é o Graduate Management Admission Council, que é o órgão responsável pela criação da prova do GMAT, pela criação das questões, ele faz um ótimo trabalho de vender a prova para as escolas de negócio. Então, o que o GMAC bate na porta da escola de negócio lá e fala? Ele fala assim, a galera que tira boa nota no GMAT é uma galera que vai mandar bem no seu curso, no seu MBA. E é uma galera que vai ter mais chance de ser bem sucedida depois, porque ela vai mandar bem no seu MBA. E aí você vai ter mais casos de sucesso mais para frente. Então, em linhas gerais, é isso que o GMAT tenta vender para as escolas de negócio e tem sido bem sucedido nesse processo de vender essa ideia, né? Vender esse sonho. Inclusive, hoje em dia tem pesquisas que tentam mostrar qual é a correlação entre a nota no GMAT, de fato, e o sucesso no MBA, a nota, a média do aluno no MBA. E existe, de fato, uma correlaçãozinha ligeiramente positiva ali, 0,3, 0,25, que é uma, assim, não é uma super correlação forte, mas é uma correlação ligeiramente positiva. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, de fato, um aluno que tira uma boa nota no GMAT potencialmente tem como ter um bom desempenho no curso de MBA. É claro que o fato de a gente ter uma correlação entre nota alta no GMAT e nota alta no MBA não quer dizer que esta correlação seja uma relação de causa e efeito, né? Não é porque o aluno tirou uma nota alta no GMAT que ele vai ter um ótimo desempenho na escola de negócio. Inclusive, por isso, durante o processo de application, os candidatos eles são avaliados em diversos quesitos e o GMAT é só um desses quesitos. Porém, vale mencionar que o GMAT é uma das únicas réguas comuns de comparação entre todos os candidatos. Ou seja, se você está aplicando para um MBA nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, ou em qualquer outro lugar que peça a prova do GMAT, né, a prova do GMAT vai ser uma régua comum para te comparar com outro candidato que também esteja aplicando e que tenha um background, um histórico de vida completamente diferente do seu. Então, a nota do GMAT, que é uma nota que vai de 200, a nota mínima, até 800, ela vai ser importante para dizer para as escolas de negócio quem tem maior capacidade de raciocínio e quem potencialmente vai conseguir acompanhar melhor o curso do MBA. Agora, não me entenda mal, né? Dizer que a prova do GMAT avalia a sua capacidade de raciocínio não quer dizer que ela avalia a sua capacidade de raciocínio agora, tá? O GMAT ele tenta avaliar a capacidade de raciocínio dos candidatos, mas você, se preparando para a prova do GMAT, você consegue aumentar a sua capacidade de raciocínio. E não só isso, você consegue aumentar a sua capacidade de raciocínio do jeito que o GMAT quer que você raciocine. Então, no final das contas, o GMAT ele avalia melhor a capacidade que você tem de fazer a prova do GMAT.
Ah, então eu sou um grande fã da prova do GMAT, né? Apesar de eu estar falando que o GMAT avalia a sua capacidade de fazer a prova do GMAT, né? Eu gosto muito da estrutura da prova do GMAT. Acho que ela realmente é uma prova que ela se propõe a avaliar pessoas que têm backgrounds muito diferentes, seja um engenheiro com uma boa base de matemática, seja alguém que se formou em cinema e não quer nunca mais ver matemática, por exemplo. É, o GMAT ele consegue trazer questões que avaliam a sua capacidade de raciocínio com conceitos muito fundamentais na matéria, de modo que você não precisa ter uma extensa quantidade de conteúdo para conseguir encarar a prova. Então, a proposta do GMAT é avaliar a sua capacidade de raciocínio para depois falar para as escolas, olha só, esse rapaz aqui ou essa menina aqui que tirou uma nota muito alta aqui no GMAT, digamos 700 ou mais, é uma nota bastante alta para a prova do GMAT. Essa galera, essas pessoas aqui, elas têm alto potencial de acompanhar o rigor acadêmico do seu curso de MBA. Então, estou imaginando aqui o diálogo entre a galera do GMAT, que cria a prova, e as pessoas dos admissions, que são das escolas de negócio. Então, essa ideia de por que o GMAT existe é realmente para avaliar a sua capacidade de raciocínio, para garantir que você tem uma boa bagagem para encarar o rigor acadêmico de um MBA, mas vamos entrar no detalhe de como que está estruturada a prova do GMAT. Então, a segunda parte da nossa conversa aqui é você entender qual que é a estrutura da prova. A prova ela tem 4 sessões. A primeira sessão é a sessão de Quantitative Reasoning. Repara na palavra reasoning, tá? Não é uma prova de matemática. Não é um math test. É Quantitative Reasoning, quer dizer, raciocínio quantitativo. A prova está tentando avaliar que linhas de raciocínio você consegue criar para pensar com números, tá? Mas tem uma sessão também, entre as 4 que existem, uma sessão chamada Verbal Reasoning. Quer dizer, dado textos, dado argumentos escritos em inglês, como que você consegue se virar para criar linhas de raciocínio para resolver a questão? Além dessas 2 sessões, existe também a sessão Integrated Reasoning, que é como se fosse uma mistura da sessão quantitativa com a sessão verbal. E então é uma sessão muito recheada com tabelas e gráficos, textos para você ler, números para você interpretar. Por isso que é Integrated Reasoning. E por fim, temos uma 4ª sessão na prova do GMAT, que é Analytical Writing. Analytical Writing, ou Analytical Writing Assessment, que é o nome completo, é uma mini redação que você tem que escrever criticando um argumento, tá? Então você tem que ser capaz de ler um argumento que está em inglês, identificar as falhas desse argumento e escrever uma breve redação ali de como que você poderia melhorar aquele argumento, quais são os pontos fracos, enfim. Eu vou explicar no detalhe como que é a estrutura de cada uma dessas sessões em breve. Mas tenha em mente o seguinte, o GMAT está querendo avaliar a sua capacidade de raciocínio. Através dessas 4 sessões e ao longo dos anos, a prova ela vem se modificando para cada vez mais conseguir avaliar essa sua capacidade de raciocínio. Lá no passado, 70 anos atrás, quando o GMAT surgiu, ele era feito no papel com papel e caneta, a mesma prova para todo mundo. E, bom, com o advento dos computadores, o GMAT ele pôde se aproveitar dos computadores para fazer a prova nos computadores, tá? Então a prova há uns 30 anos atrás, ela passou a ser feita no computador. Então, ela passou a ser um Computer Adaptive Test, ou um CAT, tá? Um CAT funciona da seguinte maneira, e é a forma como o GMAT funciona. Ele te dá uma questão de nível de dificuldade mediana no início da prova, e se você acertar a questão, ele vai te dando questões cada vez um pouquinho mais difíceis, tá? Conforme você for acertando, então, a sua próxima questão vai sendo um pouquinho mais difícil e ele vai aumentando o nível da sua prova. E se você for errando, as questões vão abaixando de nível também para tentar acompanhar o seu nível de acerto, o seu nível de performance. Tá? E qual que é a ideia disso? A ideia é que você consiga fazer uma quantidade menor de questões e o algoritmo ainda assim, que está por trás desse programa de computador, vai conseguir te prever a sua nota final. Então, assim, a grande vantagem de você fazer a prova no computador é que ao invés de você ter a sua nota estimada, né, o seu nível de capacidade de raciocínio, vamos dizer assim, estimado, depois que você fizer 100 questões, você consegue ter essa mesma nota estimada depois de fazer 30 questões. Tá? Então, hoje o GMAT, ele é uma prova que pode ser considerada mais difícil, porque ela se ajusta ao seu nível de performance em tempo real, questão a questão.
mas ela tem essa vantagem de você de ser mais curta, ela não precisar tomar sei lá, 4, 5 horas de você, como é, por exemplo, aqui no Brasil, o Enem, né, que 2 dias de 6 horas de prova, coisa doida. Então, assim, o GMAT ele é muito mais eficiente nesse sentido, tá? Porque ele é adaptive, ele se adapta à sua performance. E aí, como é que funciona isso? O órgão que cria a prova do GMAT, como eu já falei, o GMAC, que é o council que cria essa prova, né? Ele fica criando muitas questões e testando essas questões em milhares de candidatos todos os anos. 250 mil candidatos a cada ano que passa. E essas questões, depois de testadas, elas recebem um certo selinho de dificuldade, né? Essa aqui é uma questão muito difícil, essa aqui é uma questão fácil e assim por diante. E aí, quando você está tendo uma determinada performance na sua prova, o algoritmo que monta a sua prova individualizada, ele vai pegar no banco de questões gigantesco que eles têm, uma questão do nível de dificuldade que o algoritmo que ele quer passar para você, que o computador quer passar para você resolver, tá? Uma questão que seja adequada ao seu nível, ou que ele julgue que seja adequada ao seu nível, tá? Como que você manda bem no GMAT? Respondendo cada vez questões mais difíceis na hora da prova. E como que você manda mal no GMAT? Errando questões cada vez mais fáceis na prova. Tá? Então, o segredo para você mandar bem numa prova adaptativa é você garantir que você está mandando muito bem na sua base do conhecimento de cada uma das matérias, ou seja, você não está errando por besteira questões de nível de dificuldade fácil, de preferência até acertando o máximo possível das questões de nível de dificuldade intermediário, e claro, aí tentando acertar algumas das questões mais difíceis que forem aparecendo também. Tá? Mas o que vai fazer sua nota crescer pra caramba na prova do DMET? Vai ser praticar um monte de questão difícil para você acertar as questões difíceis que vão aparecer para você? Não. Você tem que praticar as questões fáceis, porque você não pode cometer o erro em alguma questão fácil, tá? Então não pode cometer o erro de errar em alguma questão fácil. Porque errar uma questão fácil indica para o computador que, poxa vida, essa questão que todo mundo acerta, fulano errou. Então, fulano talvez não tenha uma boa base. Vou dar uma outra questão fácil aqui, vamos ver se ele acerta ou se ele erra. Aí se você errar de novo, aí sua nota vai lá pro chão. Né? Então, assim, você tem que garantir uma ótima nota, um ótimo domínio da base de cada uma das matérias e, de preferência, aos poucos você vai aumentando o nível de dificuldade das questões da sua prática. Tá? Porque dessa forma, na hora da prova, você vai conseguir pegar e dominar as questões fáceis, dominar as questões intermediárias, e aí você tenta a sorte com as questões difíceis. Mas, se você treinar só com questões difíceis e deixar algum conceito da base, por exemplo, mais ou menos, pode ser que você nunca consiga responder as questões difíceis, porque se você começa errando as questões intermediárias e erra as questões fáceis, você nunca vai ter uma questão, você nunca na sua prova você vai receber uma questão difícil, tá? Isso porque a prova ela é adaptativa à sua performance, tá? Então você tem que garantir que a base está muito bem feita, tá? Para você encarar o GMAT, seja na questão quantitativa, seja na questão verbal, na sessão verbal, ou em qualquer outra sessão. E aí, beleza, dito isso, agora que você já sabe em geral sobre a prova, sobre até uma estratégia de como você se preparar para a prova, vamos entrar no detalhe de cada uma dessas sessões. Como eu falei, a prova ela tem essas 4 sessões: a sessão quantitativa, a sessão verbal e as 2 sessões que são a Integrated Reasoning e Analytical Writing. Essas 2 sessões, essas 2 últimas que eu falei, elas são menos importantes, pelo menos por enquanto, pelo menos nessa data 2021 que eu estou aqui conversando com você. Por que elas são menos importantes? Porque elas, apesar de terem notas que são atribuídas a elas, né, cada uma dessas sessões separadamente, elas não compõem a nota emblemática que é o seu total score. Total score é a nota que eu já falei para você agora há pouco, que vai de 200 a 800 e que é submetida para as suas escolas de negócio, para as quais você está aplicando. Então, digamos que você tenha tirado 700, você fez o GMAT, tirou 700 na prova do GMAT. Esse 700 ele depende simplesmente das suas notas na sessão quantitativa e na sessão verbal. Somente. Tá? Só isso. Então, você pode pensar, bom, então faz mais sentido eu me dedicar somente para a sessão quantitativa e para a sessão verbal?
Bom, é verdade. Faz sentido você se dedicar muito mais para sessões quantitativa e verbal na hora de você se preparar para a prova. Tá? Só que toma cuidado, porque essas outras duas sessões, elas também têm notas atribuídas a elas, né? Então, assim, essas notas que são atribuídas a essas sessões, por mais que elas não componham o total score do GMAT, elas também são enviadas para a sua escola-alvo de negócios. Então, as escolas de negócios, os programas de MBA, os admissions dos programas de MBA, eles vão receber o seu total score, vão receber a sua nota na sessão quantitativa, na sessão verbal, e em cada uma das sessões, tá? Então, se você por acaso manda mal, né, você tira uma nota muito boa, tirou 700 na prova do GMAT, e aí, sua nota na sessão de analytical writing, né, de escrita, a única parte de escrita que tem na prova do GMAT, você tira uma nota péssima, né, digamos, a nota vai de 0 a 6. Você tira 3, 2, os admissions podem olhar e falar, uai, mas tirou uma nota tão alta ali, mas será que não sabe escrever? Então, pode ser que o critério, digamos que o critério de desempate para avaliar um candidato, dois candidatos que tenham tirado 700, seja a nota de Analytical Writing, ou seja a nota de Integrated Reasoning. Então, isso vai depender, claro, de Admissions Committee para Admissions Committee, de escolas de negócios diferentes, mas tenha em mente, né, que o ideal é que você se prepare minimamente, né, para encarar de forma com qualidade essas sessões de Analytical Writing e Integrated Reasoning, tá? Então, essas duas outras sessões que são menos importantes, é verdade, mas não podem ser negligenciadas por você. Tá? Agora, as sessões mais importantes são, sim, Quantitative Reasoning e Verbal Reasoning. Então, vamos explicar um pouquinho mais sobre como que funciona a sessão de Quantitative Reasoning. Quantitative Reasoning tem 31 questões para você fazer em 62 minutos. Então, são 2 minutos por questão. E você tem questões de dois formatos, tá? Tem as questões de problem solving, que se você já passou pelo ensino fundamental, ensino médio, faculdade, você sabe como é que é uma questão de problem solving. Basicamente, é um texto que te dá uma historinha, tem um word problem ali, ou te dá uma certa orientação, e vai ter uma única resposta nas alternativas que vai estar correta. Geralmente um valor numérico. Então, qual que é o valor de x? Sendo bem simplista aqui, qual que é o valor de x? Aí você tem um monte de continha lá para fazer. Chegar no valor de x, a alternativa correta é aquele valor, x igual a 50, por exemplo. Isso é uma questão típica de problem solving, né? Só para exemplificar o conceito. Mas existe um segundo tipo de questão dentro da prova quantitativa, que é questão do tipo data sufficiency, ou suficiência de dados, que é um tipo de questão que só existe no GMAT, e que se você nunca treinou antes na vida, eu sugiro que você treine especificamente para esse tipo de questão. Inclusive, eu tenho vários vídeos falando sobre data sufficiency já aqui no canal. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui, ó. Aqui, talvez. Para você, se você quiser depois desse vídeo, dar uma olhada nesse como é que funciona esse estilo de questão de data sufficiency na parte quantitativa. É importante que você saiba muito bem fazer esse tipo de questão, tá? Então, não chegue, pelo amor de Deus, não chegue na prova sem saber como fazer uma questão de data sufficiency, porque senão você não vai conseguir terminar a prova a tempo de jeito nenhum. Aí sua nota vai lá embaixo. Já era. Mas, beleza, são 31 questões e, em média, você pode esperar 17 questões de problem solving e 14 questões de data sufficiency. Não quer dizer que para todo candidato vai ser assim, mas costuma, assim, pelo que eu tenho visto, dos simulados que eu fiz, dos meus alunos fazendo simulados, fazendo a prova oficial, a gente não tem como saber, né? Porque, assim, a prova oficial a gente não tem acesso às questões dela depois que a gente fez a prova, né? Então, não tem como saber. Você está fazendo a prova, você não conta quantas questões estão aparecendo de cada tipo. Então, assim, mas pelos simulados oficiais que a gente faz, a gente tem como saber. E o que eu tenho visto tanto pelos simulados que eu fiz, quanto pelos simulados que os meus alunos fazem, que tem sido geralmente essa distribuição da quantidade de questões de problem solving e de data sufficiency. Tá? Para compor as 31 questões de quantitative reasoning, você tem em geral, 17 questões de problem solving e 14 questões de data sufficiency. No frigir dos ovos, no final das contas, o tempo que você leva para fazer uma questão de problem solving acaba sendo muito parecido com o tempo que você leva para fazer uma questão de data sufficiency, então isso não vai impactar necessariamente na sua estratégia de prova. Tá? Tenha em mente
E numa questão da parte quantitativa da prova, você vai ter em média 2 minutos por questão. Significa que você tem que levar 2 minutos para cada questão? Não. Inclusive, eu sugeriria que numa questão muito fácil, você consiga resolver em algo entre 30 segundos e 1 minuto. Uma questão muito fácil. O que é uma questão muito fácil? Uma questão que a maior parte das pessoas acabam acertando porque tem poucas passagens para resolver. Agora, numa questão mais difícil, pode ser que você leve 1 minuto e meio. E numa questão bastante difícil, você pode se dar o luxo de gastar, às vezes, 2 minutos e meio, 3 minutos, talvez até 4. Isso dependendo de quanto tempo você já economizou naquelas questões fáceis. Então tenha em mente que não é que você vai, eu tenho 2 minutos em média por questão, então, meu Deus, eu não posso passar de 2 minutos em uma determinada questão. Às vezes você vai poder, tá? Mas eu recomendo que você só passe de 2 minutos por questão, em alguma questão, aliás, especificamente, caso você já tenha ganhado tempo antes respondendo questões fáceis de forma rápida. E eu tô aqui dando várias sugestões. A minha intenção originalmente com esse vídeo era te falar como que funciona a estrutura da prova e tal. A minha intenção era ser estritamente descritivo e no final das contas eu não me resisto, não me seguro e tô aqui dando sugestões. Tá? A intenção era fazer isso num outro momento, mas enfim, se você, eu vou tentar ser direto ao ponto e te contar sobre a estrutura da prova, ser o mais descritivo possível para economizar bem o seu tempo. E se você quiser outro momento, em outro vídeo, que eu fale sobre dicas para você encarar a prova, aí você deixa nos comentários, por favor, que eu vou gostar de saber, tá bom? Então, vamos lá, vamos voltar e vamos ser direto ao ponto aqui, de como que funciona a estrutura da prova. E eu estava falando da parte quantitativa, vamos falar da sessão verbal agora. Na sessão verbal, você tem 36 questões para fazer em 65 minutos. Isso significa que você tem, em média, 1 minuto e 48 segundos por questão. Se você tem esse tempo por questão, você pode falar, beleza, então eu não posso levar mais de 1 minuto e 48 segundos por questão, certo? Errado. Errado completamente, da mesma forma como eu já falei na sessão quantitativa, na sessão verbal, a gente também tem questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Mas tem um complicador, que é o seguinte, na sessão verbal você tem 3 tipos de questão, que são questões do tipo sentence correction, que geralmente são mais simples e que eu recomendo que você faça em 1 minuto e 20 no máximo por questão. Olha, eu falei que não ia dar recomendação e estou dando aqui. Não tem jeito. Sentence correction. Aí você tem também reading comprehension, que é leitura e interpretação de texto. E tem também questões do tipo critical reasoning, que também é outro tipo, assim como sentence correction, critical reasoning também é um tipo que é específico da prova do GMAT. Então você tem que se acostumar com esse formato de questões de sentence correction, de critical reasoning, para você não chegar na prova e falar, opa, peraí, isso aqui é novidade para mim. É bom você estudar, senta a bunda na cadeira, estuda, entende bem o que é sentence correction, entende bem o que é critical reasoning, para não chegar na prova e ter surpresa. Então, beleza. Como eu falei, isso é um complicador porque essas questões, elas demandam quantidade de tempo diferente para você fazer a prova, né? Pra fazer durante a prova. Então, assim, em média, na parte verbal, você tem 1 minuto e 48 segundos para fazer cada questão. Mas isso não significa que você vai levar esse tempo para cada questão. Por quê? As questões de sentence correction, em geral, elas são mais rápidas de serem feitas. Então, eu recomendo que você faça cada uma delas, em média, em 1 minuto e 20. As questões de sentence correction. Já as questões de reading comprehension, sugiro que você leve, em média, 2 minutos para fazer. Você vai precisar de mais tempo para essas questões, porque você geralmente tem que ler um texto, e às vezes tem um parágrafo grande, às vezes tem 2, 3, 4 parágrafos, então assim, são questões de reading comprehension que exigem mais tempo de você. Então você tem o tempo para ler o texto em si e responder 3 ou 4 perguntas relacionadas a esse texto. Já vou entrar mais no detalhe sobre reading comprehension em instantes. Mas a gente tem também as questões de critical reasoning, que eu recomendo que você tente levar em média 2 minutos e 20 segundos para fazer. Isso porque, como eu falei, você tem 36 questões na sessão verbal para fazer em 65 minutos. E é bastante comum, é o que eu tenho visto nos simulados que os meus alunos fazem, nos simulados que eu faço. É comum que você tenha 14 questões dessas 36, 14
questões no estilo Sentence Correction. Aí, mais 13 questões no estilo Reading Comprehension. E aí, mais 9 questões no estilo de Critical Reasoning. Tá? Então, você tem essas quantidades diferentes de cada questão. Cada questão tem uma estrutura diferente que costuma levar mais ou menos tempo. Então, assim, se você levar em média 1 minuto e 20 para fazer as questões de Sentence Correction, 2 minutos para fazer as questões de Reading Comprehension e 2 minutos e 20 para fazer as 9 questões de Critical Reasoning, você vai levar, em média, 65 minutos, um pouquinho mais, mas assim, esses são tempos aproximados que eu recomendo para você terminar a prova da sessão verbal dentro do tempo que você tem determinado lá, os 65 minutos. Então, tenha em mente que quando você estiver estudando, o seu objetivo vai ter que ser ajustado para cada um desses microtipos de questão. Tá? Então, tenha em mente, é uma prova padronizada, você pode estudar de forma organizada para cada um desses tipos de questão. Então, tendo isso em mente, coloca expectativas diferentes para cada um desses tipos de questão. Não tem expectativa de que você vai terminar uma questão de Critical Reasoning, em média, em 1 minuto e meio. Você não precisa disso. Você pode levar 2 minutos e 20 para fazer cada uma dessas de Critical Reasoning, contanto que em Sentence Correction você esteja conseguindo resolver em 1 minuto e 20, em média, esse tipo de questão. Beleza? Então, dito essa introdução aí sobre... Introdução não, esse detalhamento sobre a sessão verbal, vamos falar sobre a sessão de Integrated Reasoning. Tá? Integrated Reasoning, como eu falei, é uma das sessões que não conta para o seu Total Score, mas vai ser importante porque a nota dessa sessão vai ser enviada para a sua escola de negócios alvo, tá? no seu application de MBA. Então, você precisa mandar o melhor possível nela. Essa sessão ela tem 12 questões para você fazer em 30 minutos. Tá? Quais são os tipos de questão que aparecem na prova de Integrated Reasoning? Vou usar minha colinha aqui, porque como não é a minha especialidade Integrated Reasoning, vamos colar aqui. Cadê? Eu coloquei em algum lugar. Eu fiz muito rascunho aqui. Pronto, tá aqui. Existe uma questão chamada Multi-Source Reasoning. Tá? O que é o Multi-Source Reasoning? É um tipo de questão para o qual você precisa analisar diversas fontes de dados para criar a sua linha de raciocínio. Por isso que é multi-source, tá? Multi-source reasoning. Porque você tem que analisar uma tabela, você vai ter que analisar um gráfico e a partir disso, analisar um texto às vezes também, e a partir disso você vai ter que responder as perguntas que foram dadas. Existem também questões do tipo table analysis, que é análise de tabela, traduzindo bem diretamente, a gente pode fazer isso. Graphics interpretation, que é análise de gráficos. E two-part analysis. Two-part analysis é um tipo de questão específico do GMAT, da parte de Integrated Reasoning do GMAT, em que você vai ter um enunciado e desse enunciado você vai ter uma tabelinha embaixo com 2 colunas e você vai ter que marcar linhas diferentes dessas 2 colunas com base no que foi perguntado no enunciado. Como que você vai treinar para esse tipo de questão? Minha sugestão: esquece durante os seus estudos Integrated Reasoning e Analytical Writing e você vai praticar esses 2 tipos de questão somente nos seguintes momentos. Vou falar agora. Só vou dar um passo atrás. Durante os seus estudos, você vai estudar principalmente para a sessão quantitativa e para a sessão verbal. Essas são as partes que são realmente mais importantes. Mas ao longo da sua preparação, você vai ter que fazer alguns simulados para praticar e para ver quão próximo você está chegando de uma nota boa para aplicar para o MBA de Stanford, para o MBA de Kellogg, para o MBA de não sei onde, para onde você vai querer ir. Tá? Então você vai ter que fazer simulados para ver onde é que está a sua nota do GMAT atualmente. Então, nesses simulados, não deixe de lado, não perca a oportunidade de fazer a sessão de Integrated Reasoning e de praticar a sessão de Analytical Writing. Tá? Minha sugestão é que você comece os estudos para esses tipos de questão dessas 2 sessões, que são menos importantes, justamente nos seus simulados. Tá? E aí, como que você vai garantir que você vai ter uma boa prática? Você vai fazer os simulados e depois você vai revisar os seus erros. Tá? Essa é a principal forma que eu sugiro para você
a estudar a sessão de Integrated Reasoning. E Analytical Writing você já vai estar praticando só de fazer a sua redação quando você estiver fazendo simulado. Então essa é a forma que eu sugiro para você treinar a sessão de Integrated Reasoning e de Analytical Writing. E aproveitando para falar de Analytical Writing, ou AWA, tá? Essa é a sessão Analytical Writing Assessment, é a quarta e última sessão da prova do GMAT. Você tem 30 minutos para fazer uma redação, como eu já falei, de análise crítica de um argumento que está flawed, né? Flawed tá uma falha nele. Então você vai ter que apontar as falhas do argumento, vai ter que sugerir correções para o argumento, depende do argumento que você vai ter, tá? Existem templates para você praticar para Analytical Writing, mas a minha sugestão é que você faça esse estudo dedicado para Analytical Writing, mas bem mais para o final da sua jornada de preparação. De longe, seu foco principal, desde o início da sua preparação para o GMAT, tem que ser focado na sessão quantitativa e na sessão verbal. Essas são as duas mais importantes. Então, falamos muito sobre a prova do GMAT. O que mais? Vamos falar agora dos... quais são os conteúdos cobrados, tá? Conteúdos cobrados. Na parte quantitativa, você tem álgebra básica, aritmética básica, geometria básica, tudo muito básico, que são conteúdos da matemática que você viu no ensino fundamental, nos primeiros anos da escola e até o comecinho do ensino médio. Tá? Então, cai logaritmo no GMAT? Não cai logaritmo no GMAT. Cai trigonometria no GMAT? Não cai trigonometria no GMAT. Cai ângulo, cai triângulo, cai quadrilátero, mas trigonometria não cai. Então, assim, matérias mais avançadas da matemática não caem no GMAT. Não cai integral, não cai derivada, para os engenheiros de plantão aí, não cai. O que cai você tem que saber trabalhar com números pares, números ímpares, números primos, divisores, múltiplos. Você tem que saber trabalhar com potências. Esse tipo de conteúdo que cai. É conteúdo que está na matemática do ensino fundamental e do comecinho do ensino médio. Tá? Já na sessão verbal, você tem que ter uma noção de gramática, mas você não precisa saber gramática pra caramba. Você não precisa saber ler um compêndio de gramática para se preparar para a prova do GMAT. Não. Para você se preparar para a sessão verbal do GMAT, você tem que praticar especificamente para esses tipos de questão que eu falei já para você, que são sentence correction, que envolve sim a parte de gramática, mas é muito mais voltada em você entender o significado, o meaning das sentenças que estão escritas, saber alguns conceitos básicos de paralelismo, claro, regras gramaticais, mas isso você pratica estudando especificamente para essa sessão de Sentence Correction. Inclusive, tem um material que eu gosto muito de recomendar e os meus alunos sempre agradecem porque eles consideram muito útil, que é um e-book chamado GMAT Sentence Correction Grail, que eu usei para minha preparação quando eu tirei 700 na prova do GMAT e estou usando de novo, inclusive, agora, porque eu estou me preparando para fazer a prova do GMAT mais uma vez. Agora eu quero aumentar minha nota. E aí eu vou deixar o link desse e-book na descrição desse vídeo também. Muito bem. E beleza. E Critical Reasoning você tem que estudar também, focado para entender a análise de argumentos. Então tem que ter uma noção lógica de algumas relações lógicas importantes. Por exemplo, se A causa B, então não B causa não A. Né, tem as relações de implicação. Enfim, eu tenho um vídeo, inclusive, falando mais sobre esses tipos de questões da sessão verbal da prova. Se você quiser, eu vou deixar aqui para você conferir depois. Tá? Então, a forma de você se preparar para essas sessões, eu sugiro que seja fazendo questões específicas de cada um desses subtipos de questões da parte verbal. Tá? Mas tenha em mente que a prova ela não é super conteudista, ela mais avalia você através de conteúdos bem simples do ensino fundamental e comecinho do ensino médio, ela avalia como que você consegue raciocinar, tendo como base apenas esses conceitos mais simples. Então, isso é com relação aos conteúdos que são cobrados. E aí, vamos falar da seção logística da prova, né? Vamos lá. Primeira coisa, como que a gente marca a prova? Você marca a prova do GMAT entrando no site mba.com. E aí você faz a sua inscrição lá. Inclusive, se você quiser seguir o Matemática para GMAT lá no Instagram, nos destaques do meu Instagram, eu tenho compartilhado como que eu fiz a inscrição para a minha prova oficial do GMAT. Aí eu mostro lá o passo a passo como é que foi feita a minha inscrição. E se você quiser ver quais são as telas que aparecem na inscrição, como é que é feita
como é que é feita cada uma das etapas da inscrição, você pode ver por ali, tá? Então é o site mba.com, que é o site oficial para você marcar a sua prova do GMAT. E aí, beleza. Quanto custa a prova do GMAT? Custa $150 se você for estudante de graduação ainda. E se você já tivesse formado numa graduação, então a prova vai custar para você $250. Tá? Onde que você pode fazer a prova? Aqui a gente tem a primeira grande novidade pós-pandemia, que é o seguinte. Hoje, como a prova é feita no computador, ela pode ser feita em 2 locais principais. Primeiro local, na sua casa. Você pode fazer o GMAT online, direto do seu computador. Tá? E um segundo local é num centro de teste autorizado. Tá? Existem pouquíssimos centros de testes autorizados. Então, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, são só em 7 locais que você tem centros de teste. Você tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, acho que Belo Horizonte também, Fortaleza, Curitiba, talvez Porto Alegre, eu não lembro de cabeça. Mas, se eu não me engano, são só 7 atualmente. Se você está me vendo de Portugal, Moçambique, Angola, você pode entrar no site mba.com para conferir os locais de prova que sejam mais próximos da sua casa, mas provavelmente nas capitais você vai ter um centro de teste. E é claro, você pode fazer a prova da sua casa. Então, de repente, se você mora longe de um centro de teste, você pode aproveitar e fazer o GMAT direto do conforto do seu lar, né? Só toma cuidado, claro. O seu ambiente de teste vai precisar ter bastante silêncio para ninguém te interromper durante a prova, caso contrário, a sua prova pode ser cancelada, se tiver barulho, alguém falando com você. Então, assim, tem esses problemas aí que você tem que tomar cuidado, caso você decida fazer o GMAT online. Quais são as restrições que você tem que ter em mente? O GMAT online você só pode fazer 2 vezes na vida, tá? Isso eles colocam o GMAC colocou como restrição para as pessoas deixarem, né, não terem tanta oportunidade de colarem, né? Mais as pessoas vão fazendo a prova online, elas vão descobrindo como colar. A ideia é que você não possa colar. Não deve colar, inclusive não faça isso. Pelo amor de Deus, senão você tem a chance de ser banido do GMAT para sempre. Então, assim, você pode fazer o GMAT online 2 vezes na vida. O GMAT como um todo, seja na modalidade online ou presencial em algum centro de teste, você pode fazer até 8 vezes na vida, tá? Já incluindo essas 2 vezes que você pode fazer online. Você não pode fazer o GMAT mais do que 5 vezes em um período de 12 meses. Eu espero que você não faça o GMAT 5 vezes na vida. Eu espero que, claro, a gente sempre deseja fazer o GMAT uma única vez na vida, ainda mais que é uma prova cara, custa $250. Eu quero fazer uma vez na vida e garantir minha nota. Mas o mais comum é que os candidatos precisem fazer a prova do GMAT 3 vezes até tirar a nota alvo deles. Então, se você está mirando num 700, pode ser que a primeira vez que você faça a prova você tire um 620, depois um 650 e quem sabe um 700 na terceira tentativa. Então, assim, não tem expectativa de tirar a prova de GMAT da frente logo na primeira tentativa. É claro que vai ser maravilhoso se isso acontecer, mas tenha em mente que a média dos candidatos é tirar o GMAT da frente em 3 tentativas, tá? Então, assim, já se prepara, uma jornada não é fácil, tá? Muito bem, estava falando, então, onde fazer a prova, você pode fazer a prova em casa, e tem mais uma restrição. Então, eu já falei lá que você pode fazer a prova até 5 vezes em 12 meses, e você também tem uma restrição de você tem que esperar 16 dias antes de fazer uma segunda prova, caso você tenha feito uma prova hoje. Então, por exemplo, fiz a prova hoje, eu tenho que esperar 16 dias para fazer uma segunda tentativa. Tá? Então, caso você esteja planejando fazer a prova meio em cima da hora para os seus deadlines de application, não deixa super em cima da hora, caso você queira fazer a prova do GMAT uma segunda vez. Caso você queira ter a oportunidade de fazer a prova do GMAT uma segunda vez. Então tenha isso em mente, tá? Beleza. Então, quando fazer a prova? Então, você já deve ter percebido que você pode marcar a prova e no calendário que melhor encaixar na sua agenda, né? Então, a ideia é, você não tem uma data marcada para fazer a prova do GMAT. Você pode marcar, como o pessoal lá do mba.com fala, around the clock. Então, você pode marcar a prova até de madrugada, só precisa ter horário disponível.
Então, você entrando no site mba.com, a hora que você for agendar o seu exame, você vai descobrir quais são os horários disponíveis, mas você pode encontrar horários de sábado, 3 da madrugada, enfim, qualquer horário você pode encontrar para marcar a sua prova do DMAT. Tá bom? A minha sugestão é que você marque a prova num horário que seja bom para você, que você saiba que você vai conseguir estar no seu ápice de performance ao longo do dia. Para algumas pessoas é de manhã, para outras é no período da tarde, talvez alguns mais aventureiros queiram fazer de madrugada, né? Vai saber. Geralmente eu não recomendo que você faça à noite, sabe? Depois de um dia de trabalho cansativo, pode ter imprevisto. Geralmente não é o ápice de performance de ninguém à noite, tá? A menos que você tenha dormido o dia inteiro e tal. Ou seja, um final de semana também, vai que. Tá, mas assim, tem em mente, tenta pegar o melhor horário do seu dia para fazer a prova do DMAT. Ok? Até porque é uma prova cara, não vale a pena, né, marcar num horário que talvez você não consiga estar 100%. Então, dito isso, a gente falou de muitos detalhes logísticos. Eu acho que eu me empolgo quando eu falo da prova do DMAT. Eu queria fazer esse vídeo ser mais direto ao ponto e contar só as informações que você precisa saber sobre a prova do GMAT, né? Descrever a prova do GMAT, mas eu não consigo não dar algumas sugestões, dar algumas recomendações. Então, inclusive, como é muita coisa, claro, eu não quero me estender demais, além do que a gente já conversou aqui hoje. Se você ficou com qualquer dúvida, deixa nos comentários, por favor, eu vou gostar de saber, inclusive, que outras dúvidas eu posso tirar suas aqui em conversas nossas futuras aqui no canal. Inclusive, se você não está inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve para ser notificado quando a gente começar. Quando a gente tiver outros vídeos, inclusive talvez respondendo a sua pergunta, que você deixar no seu comentário, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo todo tenha te ajudado, espero que você faça uma excelente preparação para a prova do GMAT, bons estudos, e eu aguardo o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Inclusive, o seu comentário vai ser lido por outras pessoas que também estão se preparando para a prova do GMAT, e o seu comentário pode acabar ajudando outra pessoa, certo? Então é isso, um abraço, desejo a você uma ótima preparação para o GMAT e até o nosso próximo encontro.